E aí, gente, não necessariamente é nossa culpa ou nossa responsabilidade, até enquanto a gente não sabe, né? Eu falo que o benefício da ignorância é muito bom muitas vezes. Quando a gente não sabe, é porque não nos ensinaram. Até o momento que ensinam para a gente toma a decisão de mesmo assim seguir sem saber. Então, vou explicar. Aline, eu tenho dificuldade de ter clareza na hora de resolver os problemas. Eu não sei exatamente como resolver esses problemas. Eu me sinto inseguro, eu me sinto insegura na hora de identificar o problema, saber se é realmente aquela causa, saber se é realmente aquele o motivo pelo qual aquele problema está acontecendo. Eu quero até melhorar a eficiência da fábrica, a eficiência operacional, mas necessariamente eu não sei como fazer isso, né? E muitas vezes, né, gente, o que a gente simplesmente quer é ter um resultado para a gente apresentar, ser elogiado, ser reconhecido por esse resultado. Muitas vezes a gente não consegue evoluir, muitas vezes até por não saber como fazer isso, né? Ou por ter insegurança na hora de aplicar. Quando a gente faz graduação, pós-graduação, né, faculdade, etc., todos os cursos que nos indicam para fazer, né, principalmente cursos que estão muito relacionados com a indústria, não nos ensinam exatamente como resolver problemas. Nos ensinam técnicas, nos ensinam possibilidades de acontecimento nas fábricas, com bases técnicas, teóricas e tudo mais, mas aquilo que acontece no chão de fábrica, aquilo que acontece na vida real na indústria, é bastante diferente. Quem aí tem alguma formação acadêmica, quem aí tem alguma pós-graduação, sabe que o que a gente vê na academia é bem diferente do que acontece na realidade da fábrica. Esses dias eu estava até perguntando lá para o pessoal da mentoria, né, para os meus alunos, de curiosidade para saber quanto que você já gastou na sua carreira em formação, né? Seja em graduação, pós-graduação. E realmente, né, gente? No mínimo, você já gastou em torno de uns 50 mil reais. Gastou não, você investiu em torno de uns 50 mil reais para poder ter uma formação acadêmica. Minimamente, né? Pode ter estudado em escolas públicas ou particulares, minimamente você já investiu aí em torno de uns 50 mil reais. Quem já fez pós-graduação já está na linha dos 100 mil fácil. E aí a gente fica pensando, poxa, já investi 50 mil, já investi 100 mil e eu ainda não tenho confiança em resolver os problemas. Eu ainda não tenho segurança em resolver os problemas da fábrica, em identificar os problemas da fábrica. Isso acontece e acontece muito. É muito comum. Eu visito muitas fábricas aí toda semana nas minhas consultorias. E o que a gente mais vê é essa insegurança, essa falta de confiança em saber se o que eu estou identificando realmente é o problema que precisa ser resolvido. Então, às vezes a gente vai muito mais no efeito do que na causa, e aí não resolve o problema de uma maneira efetiva. Então, resolver o problema de uma maneira efetiva significa identificar ele da maneira correta para resolver ele da maneira correta, né? Então, muitas vezes o que falta para a gente não é o conhecimento técnico, o que falta para a gente é o conhecimento tácito. O que é esse conhecimento tácito? É como a gente pegou esse conhecimento técnico e colocou ele em prática. Como que a gente transformou todo o nosso conhecimento e bagagem técnica em prática no dia a dia da fábrica. E aí, muitas vezes, a dificuldade de traduzir, ou de interpretar, ou de aplicar essa técnica, essa teoria, é grande. Eu falo porque essa foi uma dificuldade muito grande que eu tive durante muitos anos, né? E não é à toa que hoje eu trago isso muito mais traduzido, muito mais mastigado, porque eu sei o tanto que doeu ter que aprender isso na tentativa e erro, né? E aí, muitas vezes, quando a gente pensa em melhoria, quando a gente pensa em identificação de problema, nós ali na execução do dia a dia, a gente fica muito mais preocupado no trabalho que vai dar resolver aquele problema do que propriamente no resultado, né? Eu tenho um gestor que eu atendo numa fábrica que é assim: toda vez que a gente coloca lá um plano de ação, as ações para serem executadas, ele está muito mais preocupado no trabalho que ele vai ter, então, ou seja, uma cabeça totalmente de executor, do que no impacto que aquele resultado vai gerar. E é gestor, tá, gente? Gestor que gerencia outros gestores, então não é um gestor que está começando agora. Então ele está muito mais focado na tarefa, no trabalho que a tarefa vai dar, na mão de obra que a tarefa vai dar, do que exatamente no resultado que ela pode vir a desencadear. E, especificamente lá tem um problema de estoque muito grande. E, gente, monitorar estoque, gerenciar estoque, é você ter rotinas que são rotinas né, repetitivas.
Eu preciso contar estoque, eu preciso monitorar a entrada e saída. Isso dá trabalho. Dá. E é o trabalho normal de um estoquista no dia a dia de uma fábrica. Agora, eu deixar de fazer isso porque dá trabalho, ou deixar de fazer isso porque é trabalhoso, não vai resolver o problema. Muito pelo contrário, eu vou criar uma série de outros problemas. Então eu percebo que ele tem uma dificuldade muito grande porque fica medindo muito o tempo que ele vai gastar para resolver, para fazer aquela tarefa. E aí é muito mais quando a gente está focado na execução, com cabeça de executor. Vou dar um exemplo que talvez vocês já tenham visto esse vídeo. Vocês já viram aquele vídeo que tem que é até um testezinho psicológico, né? A pessoa vira para você e fala assim: olha, vai passar um vídeo aqui agora com jogadores de camisa branca e jogadores de basquete, de camisa branca e de camisa preta. Então você vai pegar e contar quantas vezes os jogadores de camisa branca vão tocar na bola. E aí a gente fica o quê? Extremamente focado nos jogadores de camisa branca, contando quantas vezes eles vão tocar na bola. E na verdade, o que acontece? No meio desse jogo passa um gorila. Não sei se vocês já viram esse vídeo, mas se não viram, coloca lá depois que a gente terminar a live aqui, teste gorila percepção. Muito provavelmente vocês vão achar. Gente, é assim, bizarro. Você assiste o vídeo de novo, você vê uma pessoa fantasiada de gorila passando no meio daquela cena e você não percebeu. E muitas vezes nós temos vários desses gorilas passando dentro da fábrica o dia inteiro e a gente não percebe. Por quê? A gente está aqui, ó, cabeça baixa, executando alguma tarefa. Eu lembro que eu trabalhava na fábrica e quando eu pegava uma das supervisoras de produção na linha de produção mesmo, com a mão no produto, eu tirava ela de lá, fazia questão de tirar ela de lá para mostrar que, enquanto ela estava de cabeça baixa, manuseando o produto, tinha um tanto de problemas acontecendo em volta dela. Mas era muito agarrada, muito fixada no mão na massa. Então, essa dificuldade, muitas vezes, no foco na atividade, elas prejudicam a nossa visão de enxergar, identificar onde os problemas estão acontecendo. Então, se eu fico muito mergulhada ali dentro do processo, muito com a visão baixa, né, dentro do processo, eu muitas vezes perco o que está acontecendo no entorno, né? Então, a gente tem dificuldade de identificar os problemas, que a gente está, assim, submerso neles, sem saber por onde ele começa, porque a gente está dentro dele, né? E aí o que a gente precisa fazer é o quê? Sair mais desse mão na massa para poder conseguir enxergar o problema de uma distância segura a ponto de você saber fazer a crítica, né? Então, quando a gente está muito mão na massa, a gente pensa com a cabeça de executor, a gente reclama igual um executor, a gente age como um executor. Então, quantas vezes a gente tem aí situações onde você pode perceber que quando você começa a reclamar daquela situação, você está pensando muito mais no como, você está pensando muito mais no trabalho do que no resultado. É exatamente isso que a gente precisa ficar de olho. Eu tive um gestor, gente, que sempre falava assim, ó, não se acostume com a paisagem. O que ele queria dizer com isso? Se você se acostuma que aquele problema tá ali, ele é normal, ele passa a ser normal, você perde a consciência de querer mudar e melhorar. Então, lá na fábrica, quando a gente tem um problema, sei lá, de uma máquina que quebra muito, de um funcionário que nunca obedece às regras de conduta, ou de uma peça que está encostada no canto da fábrica, e eu me acostumo com aquilo. Ah, não, todo dia é assim mesmo. Fulano faz isso. Ah, não, essa peça tá aí, vai ficar aí. A gente se acostuma com o problema, passa a ter, inclusive, apego a esse problema, resolve. Aí chega alguém de fora, que eu acho que muitas vezes os gestores, quando a gente começa um processo de consultoria, ficam apreensivos, né, no começo, é que a gente chega e fala assim, poxa, isso aqui não poderia estar acontecendo. Só que eles sabem, eles têm consciência de que aquilo não podia estar acontecendo, mas eles se acostumaram com a paisagem. E se acostumar com a paisagem ou começar a fazer parte dela, a gente perde a capacidade de resolver os problemas. A gente perde a capacidade de enxergar e de identificar os problemas.